Bom dia. Tô dando um tempinho aqui para vocês se conectarem. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Já coloquem aqui para mim no bate-papo, tá? Laciele, Igor, coloca aqui para mim no bate-papo a sala de vocês, tá? Por favor. Ótimo. Porque fica melhor. Só organizar aqui. Vou dar um tempinho pro pessoal ir chegando. Hoje a nossa aula vai ser bem tranquila. Eu vou só mostrar para vocês mais alguns exemplos de radiciação, como eu havia falado, e como que a gente simplifica uma raiz, tá? Tá dentro desse tema de função exponencial também. Então, tá bem tranquilo. Ser bem tranquilinho, não acredito que não vai ser complicado, não. Compartilhar aqui com vocês agora meu conteúdo. Assim que vocês conseguirem ver, vocês me falam, tá? Estão vendo? Tranquilo aí? Todo mundo já tá vendo? Então, vamos lá? Então, radiciação é conteúdo ainda nosso de função exponencial, tá? E potenciação é a operação inversa da potenciação, né? Então, como que a gente vai definir isso, né? Então, ó, a radiciação é quando a gente tem a raiz quadrada, ela é inversa à potenciação. Então, quando eu tenho uma raiz quadrada, né, em que eu tenho uma base, que eu vou chamar de A, um expoente aqui, um índice N, isso vai ser igual a B. O que quer dizer isso? Ó? Que a minha resposta nada mais é que é elevado ao meu índice, que é igual ao meu A. Então, por isso que a gente fala que ele é o contrário. Então, na raiz, nós vamos ter sempre um índice, que é o meu Nzinho, e o meu radicando. O meu radicando, o resultado disso, que é o que seria a minha base na minha potenciação. Então, é isso que define uma radiciação. Ela é contrária à potenciação. Por quê? Porque eu tenho um índice, eu tenho um radicando, que é o que vai dentro da raiz, que eu falei base, mas não é base, é radicando, é igual a um resultado específico. O meu resultado específico, na potenciação, é o que seria a minha base.
tá? Então, olha só, a gente tem alguns exemplos, deixa eu só colocar meu celular aqui no silencioso, que senão ele vai tocar. É isso. A gente tem aqui alguns exemplos, ó, o exemplo 1, eu tenho raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 nada mais é que igual a 2. Então, o que eu teria? Que número que eu tenho que elevado a um expoente qualquer seria igual a 4? Nada mais é que 2 elevado a 2, igual a 4. Entenderam a diferença? Por que ela é contrária à potenciação? Vocês entenderam isso? Primeiro ano, pergunta. Deixa eu ver aqui. Entenderam isso? Manda para mim aí um joinha se vocês estão compreendendo o que eu estou explicando. Exemplo 2. Igor, Laciele, Gabriel, Kaique, Maria Eduarda, Luiz, estão compreendendo? Ótimo. Exemplo 2. Então, eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada de índice 3, né? De radicando 8 é igual a 2. O que seria isso, né? Eu tenho que pensar em que número que eu vou multiplicar por ele mesmo, que eu teria um resultado de uma resposta igual a 8. Então, a gente é sempre, quando eu pensar nesse número, então eu vou ter, né? Eu sei que 2 elevado a expoente 3 é igual a 8. Então, raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2, tá bom? É isso que eu tenho que pensar. Então, lembre-se sempre, eu tenho na raiz quadrada, eu sempre vou ter n é o meu índice, então vou ter sempre um índice, e dentro da raiz eu tenho um radicando. Então, vamos às propriedades. Relembrando um pouquinho do que a gente viu, né? Então, olha só, propriedade dos radicais. Então, eu tenho aqui, ó, uma raiz quadrada, que eu tenho um índice, um radicando elevado a um expoente. Quando eu tiver uma propriedade como essa, eu não tenho mais nada do que isso aqui, ó. Pego o meu radicando, então eu vou ter no meu numerador o meu expoente do radicando dividido pelo índice da raiz. Então, no exemplo 1, raiz cúbica de 2. Para mim tirar dessa forma, eu vou ter em potenciação, transformar isso em potência, eu vou ter 1/3, expoente de 1/3. No exemplo 2, raiz cúbica de, nem raiz quadrada de 4 elevado a 3. Para mim transformar isso aqui em uma potência, então eu vou ter raiz 4 elevado a 3 sobre 2. Esse é meu expoente. Lembrando, toda vez que na raiz quadrada não aparece o meu índice, ele vale 2. No exemplo 3, eu tenho uma raiz quadrada de índice 5 de radicando 6 elevado a 2. Então, para mim transformar isso em uma potência, eu vou ter, então, 6 elevado a expoente 2 sobre 5, tá? Fatores importantes, ó. É importante a gente sempre lembrar que essa propriedade ela é muito usada no sentido contrário também. Então, ó, ou seja, se eu tiver uma potência nesse sentido e eu vou transformar ela em uma raiz, então eu vou fazer, a resposta seria isso aqui, tá bom? Nada mais que isso. Então, lembra disso. Segundo exemplo, né? Vamos lá para outras propriedades. Na verdade, são exemplos bem parecidos com o que a gente estava vendo de cima. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, eu tenho um índice é igual ao expoente do radicando dentro da raiz quadrada. Então, eu vou ter, ó, o meu radicando, transformando isso em potência, eu vou ter nada mais que isso daqui, ó, n sobre n, que é igual ao meu radicando elevando a 1, que é igual a ele mesmo. Exemplo,
eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica de 2 elevado a 3. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 2 elevado a 3 sobre 3. Nada mais é que 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ficou claro? Então, vamos lá, alternativa C. Olha, eu tenho uma raiz quadrada de índice n e os meus radicandos, um multiplicando pelo outro. Então, o que eu vou ter, ó? Raiz quadrada de radicando A vezes raiz quadrada de radicando B. De radicando B. Uma multiplicando pela outra. Então, ó, presta atenção nisso daqui. Olha o exemplo. Eu tenho uma raiz cúbica de radicando A elevado a 3 vezes radicando B elevado a 6. Então, vou ter raiz cúbica de A elevado a 3 vezes raiz cúbica de B elevado a 6. Então, transformando isso em potência, o que eu vou ter, gente? Ó, A elevado a 3 sobre 3, 3 dividido por 3 é 1, vezes o B de 6 é 6 dividido por 3. Então, olha só, todos eles são divisíveis, ó. A expoente 3 sobre 3, né? 1, então é ele mesmo. Então, vou ter o A. B de expoente 6 sobre 3, 6 dividido por 3 é 2. Então, eu vou ter B elevado a 2. Tá bom? Presta atenção nesses detalhes. A alternativa D, olha só o que eu tenho. Uma raiz quadrada em que o meu radicando é uma fração. Nesse caso, então, eu vou ter no numerador, ó, uma raiz quadrada de A, e o índice vale para todos os dois, e uma raiz quadrada no denominador de B. Exemplo. Então, eu tenho, ó, raiz quadrada de A elevado a 6 dividido por B elevado a 5. Então, tudo isso é igual raiz quadrada de A elevado a 6 e raiz quadrada de B elevado a 5. Transformo, para resolver isso, o que eu faço? Vou transformar tudo isso em uma potência. Então, presta atenção. Detalhe importantíssimo. O meu índice não está mostrando aqui, ó. Quando ele não mostra, quanto ele vale primeiro ano? Ele vale 2. Transformando isso numa potência, eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada de radicando A elevado a 6, então quer dizer que o índice é 2. Então, eu vou ter 6A é igual a 6 elevado a 2. Então, ó, eu vou ter nada mais que uma potência de A de expoente 6 sobre 2. De onde surgiu 2? É o índice da raiz, tá? Tudo isso é igual a quanto, né? Igual a B também, ó. Elevado a 5 sobre 2. De onde surgiu 2? É o índice da raiz. Mas aqui não tem nada, não aparece nenhum número. Na raiz quadrada, quando não aparece nenhum índice, significa que vale 2. Resolvendo isso, ó. 6 dividido por 2 é igual a elevado a 3. Aqui, pessoal, 5 sobre 2, tem como resolver alguma coisa? Não tem. Então, ou eu vou parar nessa resposta de B de 5 sobre 2, ou, para ficar mais organizado, essa resposta também é válida, de A elevado a 3 dividido por raiz quadrada de B elevado a 5. Tá bom? Tranquilo? Então, olha só. Quando eu tenho um exemplo como esse, ó, veja bem. Entre parênteses, eu tenho uma raiz quadrada, fecho parêntese, de radicando B, fecho parêntese, um expoente M. Para mim resolver isso, o que eu tenho que fazer então? Então, olha só. É igual a B, 1 sobre N, por que isso? Aqui não aparece nada, então como não aparece nada de expoente no radicando, ele vale 1. Só que como o meu índice é N, eu não posso simplesmente colocar B elevado a N, não posso fazer isso. Então, eu tenho que mostrar qual seria o meu índice de radicando. Então, é 1 sobre N, tudo isso elevado a N.
Então, o que eu tenho? Ó, B é igual a 1 sobre n vezes o m, que é o expoente que está fora. Então, ó, eu tenho uma multiplicação de fração, ó. B é igual a 1 sobre n. Aqui não tem nada. O que eu faço? Acrescento 1 aqui também. Multiplicando cruzado, eu vou ter que B é igual a B elevado a m sobre n, tá? É isso que eu faço. No exemplo, o que a gente tem? Raiz quadrada de 5 elevado a expoente de 3. Então, olha só. Para me tirar dessa raiz, eu tenho que mostrar como que seria essa minha potência. Nada mais é que 5 elevado a meio. Tudo isso elevado a expoente 3. Então, quando isso acontecer, eu vou conservar aqui meu radicando, vou colocar expoente meio vezes quem? O expoente que está fora, que é 3. Transformo ele também aqui, ó, numa fraçãozinha, vou ter 1 meio vezes 3 sobre 1. Feito isso, o que eu tenho? Ó, 3 sobre 2, tá? Multiplicação de raiz quadrada. O que eu faço? Cada raiz quadrada tem um índice diferente. O que eu faço? Pego os meus índices, multiplico um pelo outro e conservo minha raiz quadrada. É assim que eu faço. Olha o exemplo. Multiplicação de raiz quadrada. Primeira raiz tem índice 3, segunda raiz índice 2. Não precisaria aparecer, se não aparecesse seria a mesma coisa. Você saberia que tinha que ser 2. Tudo isso é de radicando 3. O que eu tenho que fazer para resolver? Multiplico os meus índices. Aí eu cancelo uma raiz quadrada. Multiplicando os meus índices, eu vou ter 3 vezes 2, raiz quadrada de 3. Aí eu vou ter raiz quadrada de índice 6, radicando 3. Tá bom? Então, é isso. Tem só uma... Esse exercício eu passo depois. Tem só agora uma fatoração de raiz, para vocês verem como que fatora. Dúvida até aqui? Sim, não? Não, o professor está tranquilo? Então, vamos lá. Como que eu faço para me fatorar a raiz quadrada de 144? Primeira coisa, eu vou pegar 144, vou fatorar ela por números primos, né? Ou seja, qual o menor número possível que eu posso fatorar? Números primos, meninos, são todos os números naturais, tá? Todos os números naturais são números primos, ou seja, aquele número que ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Lembrando que o único número primo par é 2, tá bom? Por isso eu utilizo o 2 para fatorar. Então, 144 começa a fatorar pelo menor número primo, que é divisível por ele. Seria quem? 2. 1 é um número ímpar que não é número primo. Por quê? Porque ele é divisível só por ele mesmo. Para ser número primo, tem que ser divisível por ele mesmo e por 1. E a outra regrinha é que apenas o 2 é um número primo, par que é primo. Todos os restantes números pares não são números primos, tá? Ficou definido isso? Então vamos fatorar pelo menor número, que seria 2. 144 dividido por 2 é 72. Continua com 2. Enquanto dá para mim fatorando por 2, eu vou indo. Então, por 2, que é 36. Então, 72 dividido por 2 é 36. 36 por 2 de novo, eu vou ter 18. 18 dividido por 2 de novo, eu vou ter 9. Agora, não tem como mais eu usar o 2. Quem que eu vou usar? O próximo número primo? Então, 9 dividido por 3 seria quanto? 3. 3 dividido por 3, 1. Então, como que eu faço? Ó? 1, 2, 3, 4. Eu fatorei por 2 quantas vezes? 4 vezes. Então, eu vou ter 2 elevado a 4 vezes quanto? Quantas vezes eu utilizei o 3? 2 vezes. Vezes 3 elevado a 2. Tudo isso é igual a 144. Fatorei, então, descobri quais são os números possíveis dessa raiz quadrada. Então, eu vou ter raiz quadrada de 144
nada mais é que raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Como a gente viu anteriormente, então eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes raiz quadrada de 3 elevado a 2. Tira agora a raiz quadrada, eu vou ter, então, vou transformar isso numa potência, eu vou ter 4 dividido por 2 de expoente 4 dividido por 2, vezes 3 de expoente 2 dividido por 2. Então, aqui é simples, 4 dividido por 2, eu vou ter 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1. 2 vezes 2, ou seja, 2 multiplicando por ele mesmo, é igual a 4. 3 elevado a expoente 1 é ele mesmo. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. É assim que a gente fatora uma raiz quadrada quando a gente não consegue, não tem um número possível que, multiplicando por ele mesmo, seria o valor dessa raiz quadrada, tá? Assim que a gente faz. Dúvidas? Vamos mais algum exemplo. E também, último exemplo da nossa aula de hoje, que aí o próximo é exercício. Raiz cúbica de 243. Como que eu faço para descobrir o valor dessa raiz quadrada? Tá, 243, que eu tenho que fazer? Fatorar ela, né? Então, vou ter os possíveis resultados possíveis, vou fatorar ela por números primos. Por 2 não dá, é o único número par que é primo, mas não dá. Qual é o próximo número primo? Que é divisível por ele mesmo e por 1, 3. Né? Então, nós vamos sempre pegar do menor número primo e vamos subindo até terminar de fatorar. 243 dividido por 3 é 81. 81 também dá para dividir por 3, então vai ser 81 por 3, 27. 27 por 3 é igual a 9. 9 por 3 é igual a 3. 3 por 3 é igual a 1. Cheguei no resultado 1, gente, não falei isso em cima. Cheguei na resposta 1 aqui, ó, dos resultados das minhas divisões por números primos, acabou minha fatoração, tá? Então, o que que eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4. Então, eu usei o 3 para fatorar essa raiz 5 vezes. Então, eu sei que 3 elevado a 5 é igual a 243. Agora, fica fácil. Raiz cúbica de 243 nada mais é que raiz cúbica, ó, pego o resultado que eu encontrei, mantenho o meu índice, raiz cúbica, radicando 3 elevado a 5. Feito isso, como que eu vou resolver essa questão? 3 elevado a 5. Para ele ser 5, basta que eu faça o seguinte. Vou manter minha raiz quadrada. Esse expoente 5, eu tenho que dar um jeito de simplificar ele também para resolver essa raiz quadrada da melhor forma possível. 5 aqui nada mais é que eu manter o meu radicando, eu ter 3 elevado a expoente 3, para resolver a questão do meu índice aqui, e vezes 3 elevado a 2, tá? Porque 3 com 2 seria igual ao meu valor de expoente 5, tá bom? Porque eu sei que na potenciação eu conservo a base na multiplicação e somo os expoentes. Então, o que eu tenho? Raiz cúbica de 3 elevado a expoente 3, né? De radicando 3 elevado a expoente 3, vezes raiz cúbica de 3 de radicando 3 elevado a expoente 2. Agora fica fácil, ó. 3, vou tirar da raiz. Então, eu vou ter 3 elevado a expoente 3 terços. Então, eu vou ter 3 elevado a expoente 3 sobre 3, de onde veio isso? Índice 3, expoente 3. Então, eu tenho expoente dividido pelo índice. Então, eu vou ter 3 dividido por 3, vezes 3, mantenho o meu radicando. Então, eu vou ter potência, ó, 2 dividido pelo meu índice, que é meu índice, que é 3.
Feito isso, ó, tem uma multiplicação de bases iguais. Na potenciação, o que a gente faz? 3 aqui de expoente, ó, 3 sobre 3 nada mais é que 1, então é só o 3. Vezes 3 elevado a 2 terços. Aí eu tenho essas duas formas, ó. Mantenho o 3 e vou ter raiz cúbica de 3 elevado a 2, ou mantenho 3 vezes raiz cúbica de 9, porque 3 vezes 3 é 9. Então, aí tem dois exemplos diferentes de como que a gente pode utilizar para fatorar uma raiz quadrada. Por que eu passei isso para vocês? Porque vocês vão precisar disso para resolver o exercício da função exponencial. Então, vai que na função exponencial cai um exercício que vocês têm que tirar a raiz quadrada. Então, tem que seguir esses passozinhos aí, tá? Então, para hoje que eu preparei para vocês é só isso aqui mesmo. Vou passar depois um exercíciozinho só de radicando para vocês treinarem e praticar um pouquinho. E eu vou deixar para nossa próxima aula. Nossa próxima aula, então, a gente faz assim. Vou montar uma listinha. Vou fazer com vocês uns aqui, né? E aí, mais uns desses aqui. Isso aqui só foi exemplo. E aí, eu passo um questionáriozinho para vocês responderem para mim. Meninos, perguntas. Alguma dúvida? Vocês querem que eu repita algum desses conceitos de hoje? Que eu volte para repetir para vocês? Falem para mim, por favor. Gente, manda para mim alguma coisa, eu preciso saber. Ok. E para os demais? Maria Eduarda, Gabriel, Igor, Kaique, Pedro, Luiz, Isabel. Tá ok? Tranquilo? Como é que tá? Meninos, aviso os colegas de vocês que a participação dessas aulas online, mais as atividades que eu tenho passado, é 50 pontos na média. Poucos estão assistindo essas aulas. Falem para eles lá, não deixarem de assistir, tá bom? Então tá bom, já que ninguém tem nada a declarar, né? Igor, tá me ouvindo? Tá tranquilo aí? Você entendeu? Kaique, entendeu? Desejo para vocês, então, um bom final de semana. A gente se encontra na próxima quarta, que será a nossa aula de matemática, tá? Então, meninos, abraço para vocês. Bom descanso aí. Qualquer coisa, mandem para Juliana que ela me envia qualquer dúvida que vocês tiverem. Tchau, bom final de semana, tá bom?